Da linha aqui conosco a Mariana Aldrigue, que é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. Mariana, seja mais uma vez muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Agostinho, Danilo, toda a equipe da Band Rádio, quem está nos ouvindo. Mariana, a gente viu, claro, o impacto econômico da Covid na indústria do turismo, né? Que foi aí sem precedentes. Somente no ano passado, em 2020, gerou uma perda aí de 94 bilhões de dólares no PIB da América Latina e Caribe, não é? No Brasil também um prejuízo danado aí na casa dos 453 bilhões de reais. Mas queria te perguntar o seguinte, não é? Agora com a vacinação avançando, já estamos indo para a terceira, para a quarta dose já anunciada também, não é, Agostinho? Queria saber como está essa retomada aí do setor, do mercado doméstico interno aqui no Brasil e também no mercado internacional. O turismo, né? Primeiro, de novo, agradecer o convite e a gente está sempre conversando com vocês sobre turismo. Os ouvintes já devem saber que turismo é uma das atividades mais frágeis em relação a qualquer crise. Então, é muito difícil falar hoje de uma retomada em 100%. Mas para qualquer pessoa que pegou o carro e foi para a praia ou encarou viagem de avião, viu que de fato tem muita gente e a sensação que a gente tem é que o turismo voltou praticamente a 100%. Não é de fato 100% no Brasil, mas a gente tem cerca de 90, 92% da malha aérea retomada. Hotelaria de lazer com ocupação agora desde a segunda semana de dezembro bastante estável, próxima de 100%, mas o turismo de negócios fechou o ano ainda com números negativos e a previsão para o começo do ano não é ainda tão positiva. E era o segmento mais importante do turismo brasileiro em volume de gastos, de modo que a gente encerra muito melhor que em 2020, mas ainda não nos mesmos números de 2019. Mariana, prazer estar com você aqui, ter você falando com o nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes. Queria começar te perguntando desse finalzinho que você falou aí, o turismo de negócios, que ainda não retomou na sua plenitude. E eu não sei se vai retomar tão rapidamente, porque o que se viu no turismo foi o que se viu na vida. As pessoas começaram a fazer reuniões de forma remota, né? É óbvio que em alguns casos isso é impossível, é inviável. Mas em outros casos se percebeu que é bem possível e mais econômico, inclusive. Você acha que essa experiência com as reuniões remotas vai causar um impacto, digamos, maior e mais intenso no turismo de negócios? Certamente. O que a gente está vendo agora dá para chamar de movimento pendular. E usando esse mesmo exemplo que o Agostinho colocou, né? A gente vê o quê? Primeiro a gente foi todo mundo para o online, 100% online. No primeiro sinal de segurança, para poder voltar a realizar viagens de negócios, muitos optaram por realizá-las. Viajar de avião, alugar carro, ir para hotel, participar de reunião. Mas o que pegou, muito provavelmente, foi aquela leitura de produtividade. Ou seja, ao final de um dia, você faz talvez 8, 10 reuniões online, mas presencialmente você não chega nesse volume. E a gente estava com vontade de encontrar as pessoas, de modo que você demora um pouco mais, conversa, toma um café, a gente passou a errar a previsão do trânsito, né? Então, o que pode acontecer agora no planejamento do início do ano é equilibrar um pouco de viagens e um pouco de reuniões. Para aqueles novos clientes, possivelmente os empresários vão priorizar o contato pessoal e para os mais antigos ou para manutenção de negócios, um contato virtual. Então vai depender dessa combinação de análise de risco, de quanto custa fazer essa viagem e de quanto retorna. Num primeiro momento, elas devem voltar mais intensamente pelo desejo que a gente tem de retomar, mas depois entra a conta, né? A análise da produtividade de fato, para ver se a gente consegue ter melhores resultados num ano que ainda vai ser um ano de crise, como a gente sabe. Mariana, tem algum estudo já, algum dado, né, para saber qual região que saiu ganhando aí, não é, com essa retomada
do turismo, a vacina avançando, não é? Tem algum destino que foi mais procurado aqui mesmo no Brasil? A gente sabe que o dólar está caríssimo, o euro nem se fala, então muitos brasileiros que antes viajavam para fora optaram por viajar aqui mesmo pelo Brasil. Se bem que está também muito caro, né, Agostinho? O norte e o nordeste não é barato, não. Não. Mas tem já algum estudo que aponta ali uma região que saiu ganhando nessa retomada, Mariana? Tem. A gente precisa, obviamente, compartimentar a análise. Em termos de sucesso, ou seja, o destino mais procurado pelos brasileiros em termos de cotação, reservas e viagens efetuadas, a cidade de Gramado possivelmente foi a de melhor desempenho. Porém, a gente sabe que no imaginário do brasileiro são as praias que de fato figuram como desejos dos sonhos. E aí tem um empate. Tem um empate entre Natal e a região de Lençóis Maranhenses. Natal e eu diria o Rio Grande do Norte como um todo, mas foram os dois destinos em que qualquer dos buscadores que a gente esteja acostumado em medir pelo celular, mais foram buscadas reservas e mais foram efetuadas reservas. É óbvio que a gente vai também pensar, mas olha, teve muita gente viajando de carro, e aí você não vai tanto para Natal de carro ou para os Lençóis de carro. O que acontece é que a gente não tem como medir o volume de buscas pelas informações dos destinos que a gente chega de carro. Mas ao observar volume de carro nas estradas e arrecadação dos pedágios, a gente consegue, pelo Conselho de Turismo, mostrar que o ano foi possivelmente um dos melhores anos para o turismo interno dos estados. E aí, de maneira geral, mas como São Paulo é o estado mais rico, é o que mais arrecadou. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a Mariana Aldrigue, que é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio. Mariana, nessa tentativa de cativar o turista, se bem que eu acho que muita gente não precisa nem de nenhum tipo de estímulo, né? As pessoas estão... A gente está vendo aqui as estradas pro litoral, né, Danilo? Lotadas, numa segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo. Então as pessoas estão sedentas disso mesmo. Mas há que se considerar, né, Mariana, que é caro viajar, né? Algumas localidades são bem caras mesmo, bem caras. Há como se pensar numa redução de preços, para tentar resgatar esse turista que ainda está receoso, com medo de sair de casa, com o Covid. Também não é um medo sem sentido, né? Temos agora a gripe, influenza, enfim, tem algumas coisas que atrapalham bem esse negócio. Há como se pensar numa redução de custos significativa ou isso é impossível? Não, isso é necessário e a gente tem trabalhado com os empresários e especialmente com os nossos representantes no parlamento para moderar e para indicar onde estão as oportunidades de redução de custos. E são várias. Num primeiro momento, o que é importante que o consumidor entenda é que nós temos quase 20 meses de demanda reprimida, então tem muita gente com bom poder aquisitivo disposto a viajar, o que naturalmente encareceria os preços. Então, se eu tenho mais gente procurando, a oferta é mais restrita, isso ia acontecer de qualquer forma. E em momentos anteriores que a gente teve aqui com vocês, a gente mesmo disse, faça bastante pesquisa e, se puder, escolha períodos não tão disputados. Mas tem aspectos que são intrínsecos da nossa gestão econômica. Então, por exemplo, o dólar elevado, ele eleva absolutamente tudo do turismo nacional, especialmente as passagens aéreas. Mas combustível a gente está vendo, pelo menos 70% de aumento de combustível ao longo de 2021. A gente tem também a questão da inflação, que afeta, primeiro, os preços de tudo que é matéria-prima para o turismo, mas também corrói o orçamento das famílias. Então, se eu não tiver aumento, o valor que me sobra para pagar uma viagem é um pouco menor do que o que sobrava há 1 ou 2 anos. O que os empresários estão fazendo? Eles estão olhando para 2022, que é um ano que inclusive tem menos feriados, e redistribuindo as tarifas. Então, até fevereiro, dificilmente a gente vai ver baixa de preços ou promoções. Mas a partir de março, ali da segunda semana de março, começa a cair a demanda e a gente vai ter, então, uma redistribuição desses preços, boas chances de promoções e ofertas, voltando a patamares similares aos do início de 2020, mesmo do final de 2019.
Mariana, nem sei se é muito a sua área, mas já que a gente está falando de turismo, é inevitável falar da situação das companhias aéreas mesmo no país, né? A gente teve o anúncio da Itapemirim, que foi comemorado mesmo, uma companhia aérea nova chegando no mercado, com preços atrativos, né? Com um nome também, uma marca que já tem todo um know-how aí de operações no transporte terrestre, não é? E que aconteceu o que aconteceu, né? Saindo aí, suspendendo os voos, cancelando tudo que tinha, não é? E me parece que não tem muita concorrência nesse setor. São poucas companhias aéreas que operam aqui no Brasil. E é um país com dimensões continentais. A gente sabe que também as rotas não são das mais fáceis aqui, às vezes tem trechos ali muito específicos, né? Mas o que está acontecendo, hein, nesse setor aqui que é tão importante, não é? A gente ter companhias aéreas boas, né? E operando em todas as regiões do Brasil. O grande problema do Brasil é que a gente não é competitivo na comparação com outros países. Então, se eu olhar só o Brasil, eu penso, nossa, de fato, tem muito espaço para expandir e companhias aéreas estrangeiras já demonstraram interesse em operar aqui. Mas o desafio, ele é jurídico e tributário, ou seja, aqui você tem um custo operacional muito maior do que, por exemplo, na Argentina, no Chile ou na Colômbia. Então, a gente tem um caso de, eu vou chutar, eu posso estar errada, mas acho que de 3 ou 4 anos atrás, que aquela companhia muito barata, baseada na Irlanda, chamada Ryanair, considerou operar no Brasil, mas ao comparar com a Argentina, acabou optando pela Argentina por uma análise de custos totais, né? A gente tem tributação elevadíssima nos combustíveis, a gente tem um cenário muito inseguro na questão da judicialização, e esse exemplo que você, né, do encerramento das operações de uma companhia aérea mostram como isso é confuso. Então, em cada estado, a forma como os passageiros foram atendidos e de que forma eles foram realocados ou não, terão acesso a reembolso ou não, já dá um exemplo bem pequeno do quanto é difícil. Neste momento, o país não só não é competitivo, como a gente não está conseguindo enviar sinais para investidores estrangeiros de sustentabilidade econômica de longo prazo, ou seja, as políticas vão mudar, serão mantidas, a gente está entrando no ano de eleição e tende a ser sempre o ano de maior retração nos investimentos ligados a turismo. Para não falar só de companhia aérea, o volume de investimento em hotéis também está bem menor do que a gente teria em 5 ou 10 anos atrás. Então, todo mundo que olha para o Brasil enxerga possibilidades de ganho, mas vai esperar notícias um pouco mais possibilidade de desenhos de cenários mais confiáveis do que esses que a gente tem hoje. Nós estamos conversando com a Mariana Aldrigue, que é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio. Mariana, você falou de judicialização, né? A gente teve... Bom, essa fase da pandemia, ela foi cruel mesmo, não foi diferente na área do turismo. Então, muita gente que tinha viagem marcada, por exemplo, teve que remarcar e chegou-se a ter alguns embates jurídicos. Acho que menos do que poderíamos. Acho que houve bom senso das duas partes, tentando encaixar uma mudança de data e tal. Mas já senti agora, no final desse ano, não sei se é só uma percepção equivocada, Mariana, mas como a pandemia no Brasil, felizmente, entrou num caminho, não posso dizer positivo, mas talvez mais alentador, né? Aparentemente a gente está conseguindo conter um pouco mais o vírus. Eu já senti alguma dificuldade. Por exemplo, eu fiz uma viagem agora e minha mulher queria mudar a data para ficar mais tempo, né? Então ela gastaria mais, inclusive. Seria ótimo para o turismo. Vai tentar remarcar uma data, Danilo Gobato? Você paga quase uma passagem nova. É uma loucura isso. Não falta, não é aquela coisa, perdi tanto durante 2 anos, vou tirar toda a diferença agora. A gente não padece desse mal, Mariana? Padecemos. Eu acho que essa é uma explicação absolutamente coerente com a forma que o brasileiro pensa, e aí o brasileiro consumidor e o brasileiro empresário, né? Lembrar que os empresários se sentem ainda sob uma constante ameaça de mudanças bruscas nas medidas sanitárias. Então, se acontecer de mudar algum indicador ligado à pandemia,
é absolutamente possível que autoridades peçam para fechar algum destino, e aí todo o investimento feito para o final do ano se perde. E a gente não está com isso defendendo ausência de regras, é só mostrando o tamanho da insegurança dos empresários e de como, naturalmente, muitos deles vão subir os preços para garantir, pelo menos, a remuneração dos seus funcionários. O que isso demonstra na sua fala? Principalmente uma ausência de articulação nacional entre os diferentes elos do setor. Então, no momento em que uma companhia aérea, por exemplo, suspende voos, a gente falou muito da companhia, falou da legislação e falou dos passageiros, mas quase ninguém fez essa pergunta que você me faz. Quem responde pelo prejuízo dado aos hotéis, aos taxistas, aos vendedores nas praias e toda aquela possibilidade de ganho dos estados que eram destinos desses turistas? Eu não vi nenhuma fala institucional, ninguém comentando das perdas do turismo nesse sentido. Então, se compartimenta demais. Eu falo das companhias aéreas, eu falo dos hotéis, mas eu não olho, por exemplo, que um adiamento de passagem permite um gasto maior. E isso ainda está num cenário de muita confusão. Eu não vou conseguir dizer assim, para o ano que vem, ou há um determinado candidato que resolve isso. Esse é um problema brasileiro dos últimos 50 anos. E a gente não conseguiu solucionar até hoje, que é uma integração clara dos interesses da atividade. Mas concretamente, Mariana, falta o quê? Falta o ministro do turismo, o executivo precisa entrar de vez nessa história para organizar os vários personagens desse jogo? Eu não diria que um ministro sozinho é capaz, embora o ministro que a gente tem hoje não me parece ser a pessoa mais adequada para tomar esse tipo de decisão. O que se tem é que, por exemplo, companhias aéreas reportam-se ao Ministério da Infraestrutura principalmente. A hotelaria hoje briga muito com o aluguel das casas de temporada, sendo que para destinos menores, aluguel de casa de temporada faz até mais sentido. A gente teve na semana passada uma tramitação com um sinal de retrocesso para venda de passagens de ônibus. Então, o que acontece é que, historicamente, os segmentos se organizaram sem clareza para o turismo, porque não havia, até os anos 70, por exemplo, uma leitura clara dessa integração. E hoje, a gente tem, especialmente parlamentares, que defendem os interesses segmentados e fica muito difícil colocar o interesse claro. Por isso que turismo passa a ser mais uma tarefa da gestão pública municipal, que vai entender como aquilo se organiza e vai levar a estadual e depois para o nacional, do que o inverso. Se eu tiver uma política só nacional, ela vai descaracterizar as particularidades municipais. Mas tem exemplos internacionais que já nos ensinam coisas boas, como é o caso da Espanha, da Itália, do México, do próprio Reino Unido. A gente tem agora na Tailândia também bons exemplos. A questão é que a gente precisa ter muita clareza, primeiro, do quanto isso gera para o país, economicamente. E ninguém tem essa resposta de fato. A gente tem estimativas ainda muito incertas. E quem sabe, se houver aí uma clareza econômica, a gente fale com os próximos parlamentares na próxima gestão e eles elejam o turismo como uma bandeira. Mas, por enquanto, a gente vai ver isso sempre como deixa para depois que eu resolvo. Ô Mariana, aproveitar e falar que o próximo ministro, talvez, enfim, possa levar mesmo o turismo a sério, dar protagonismo, queria te perguntar para a gente encerrar aqui, de que forma a gente pode colocar o Brasil no centro mesmo do turismo mundial, porque não é mesmo, A gente tem o Rio de Janeiro como nosso principal cartão postal, Amazônia, o São Paulo como o turismo de negócios, mas eu sempre vejo em cinema ou em filmes mesmo, que tem ali um comercial, mesmo na internet, aqui no YouTube, entre um vídeo e outro, aparece uma campanha. Eu vejo muito do Peru, não sei se o Agostinho vê campanhas assim, institucionais de outros países, mas eu vejo muito do Peru, chamando com as
os atrativos, as atrações que tem no país, né? São Paulo tem feito alguma coisa? Para fora? O estado de São Paulo... Não, eu tenho visto aqui, né? Imagino que não é possível que se produza para cá e se guarde aqui. Imagino que a gente tem algum canal de comunicação com o mundo exterior, senão não faria o menor sentido. Mas tenho visto algumas coisas, algumas tentativas isoladas do governo de São Paulo, e aí a gente pode até imaginar que o governo de São Paulo tem outros interesses, inclusive, né? Não, até porque o Dória sempre teve, né? O governador sempre teve mais mesmo... familiaridade com essa pasta, né? Acho que sim. Mas parece ser bem incipiente, né? Parece que a gente faz muito mal esse nosso serviço, essa nossa lição de casa, né? De que forma a gente pode corrigir isso então, hein, Mariana? Começando do fim, no caso de São Paulo, eu gosto muito do resultado e parte disso é fruto, inclusive, de uma parceria com o Grupo Bandeirantes, né? Que abraçou a causa e já tem alguns anos que o grupo como um todo apoia e divulga muito do turismo do estado e da cidade. Mas uma coisa que a gente às vezes ignora é que, embora a propaganda pareça ser uma boa solução, é a imagem como um todo de um destino que faz com que a gente queira visitar. O Peru, no exemplo que o Danilo nos deu, trabalha dentro da mesma estrutura de turismo há pelo menos 20 anos. E a quarta etapa dessa estrutura era a divulgação internacional, que começou há 10 anos. Então, eles trabalharam muito fortemente, primeiro dentro, depois para os países vizinhos e depois uma campanha internacional baseada nos tesouros incas. E isso está muito bem sucedido, como a gente vê em quase qualquer celular. Mas o que acontece? O Brasil tem hoje uma imagem internacional muito comprometida, que tem relação, primeiro, com a questão ambiental, segundo, com a questão política. Ainda a gente tem muita gente que entende o Brasil como um covidário, apesar de nossos números hoje já poderem ser sozinhos a nossa grande bandeira de um país que levou a sério a vacinação, apesar de tudo que foi feito contra, mas se eu estou fora do país e faço uma busca simples em inglês, as informações ainda tendem a ser negativas porque a gente sabe como funcionam os algoritmos. E aí, a questão é ter clareza de que as informações que a gente passa de um destino, elas mandam mensagens ligadas à qualidade de vida. E as mensagens de qualidade de vida no Brasil dos últimos 2 anos não são positivas. Tanto que a gente percebe muitos brasileiros manifestando a ideia de ir embora. Então, é só eu inverter isso. Eu preciso ter mensagens de brasileiros orgulhosos de estarem aqui, que vale a pena estar aqui, que se orgulham, e não é ufanismo isso que eu estou falando, não, é a gente realmente postar mais, falar das vantagens, como muitos nacionais de outros países fazem sobre os seus países. Então, a gente foi, vamos colocar entre aspas, colonizado por notícias positivas que vêm dos Estados Unidos e da Europa, e todos nós, se tivéssemos possibilidade, passaríamos as férias nesses dois espaços. A gente sabe menos da Ásia, a gente sabe quase nada da África, a gente vai descobrindo a América Latina. Com o Brasil é a mesma coisa. Não há dinheiro de propaganda de turismo que supere o espaço de mídia que as notícias negativas do Brasil ocupam hoje nas redes sociais e nos jornais. Então, o turismo, sendo uma atividade secundária para o país como um todo, ele vai se beneficiar de uma melhora, por exemplo, no agro, de uma melhora nas exportações, de mais divulgação, por exemplo, da cultura, da gastronomia. Então, não dá para tratar ele sozinho, isolado, que os resultados vão ser sempre muito pequenos e a gente vai estar sempre debatendo esse fracasso. Mas sim, há muita possibilidade de melhora se a gente tratar isso com mais seriedade. Então, Mariana, mas aí vai ser aquela discussão de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque não dá também pra gente falsear a nossa realidade que é muito ruim em alguns aspectos, né? E tem piorado muito. Claramente tem piorado muito. A violência é algo grave. As condições, você andar pelas ruas de São Paulo, você vê a miséria, né? Ali, em cada esquina. Isso tudo, as notícias que chegam lá fora do Brasil já foram melhores, já foram bem melhores. Então eu não sei, acho que talvez pra gente... Eu entendo o que você diz, é um trabalho, como você falou do Peru, é um trabalho de décadas mesmo, né? Que tem que ter continuidade independente do governo que tá aí, e o próximo que virá, e os que virão na sequência. Mas eu acho que talvez a parte mais difícil vai ser, de fato, entregar um país
em condições de receber adequadamente, com segurança, com respeito, os turistas que acho que estão sedentos de visitar o Brasil, mas que a realidade às vezes assusta muito, né, Mariana? Mas não é impossível e por isso que para nós, hoje, uma aposta certeira no mercado doméstico e nesse que viaja de carro, então, assim, vizinhos, os estados ou cidades próximas, em que você permita que o dinheiro do brasileiro fique no país por enquanto e ajude a dar estímulo às diferentes economias, né, circulando o dinheiro, vai ser um dos grandes elementos que a gente vai perceber como reforço das qualidades. Por quê? Eu vou ter hoje, de agora para até a próxima semana, muito mais postagens nas redes sociais. Se estas postagens forem positivas, de celebração, com imagens bonitas, em pouco tempo a gente tem mais engajamento que pode gerar interesse internacional. Então, hoje, antes de o Brasil gastar em dólares, promovendo para o mercado que está afastado, muito melhor gastar em reais, promovendo para quem está aqui mesmo descobrir mais destinos e ajudar no incentivo a novos produtos por aqui. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a Mariana Aldrich, presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. Mariana, obrigado, viu, mais uma vez, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. A gente nos falar, um bom fim de ano, hein? Um excelente ano para todos e se organizem para viajar com segurança. 2022 vai ser um ano bom para a gente viajar pelo Brasil, com certeza. Feliz ano novo para vocês. Amém. E todos os ouvintes. Valeu, Mariana, obrigado. Ó, eu não vou esquecer jamais, vou falar enquanto a Mariana está aqui com a gente ainda, ó. Não vou esquecer jamais a notícia que o nosso repórter Rafael Batalha trouxe de Santos antes do Natal. Sabe quanto está custando, Mariana, uma porção de batata frita em Santos? Não. R$53. Aí não dá. Meu Deus! Aí você me desculpa. Quantos quilos de batata para comprar com R$53? Todos os quilos de batata. Não é possível. Aí não dá para não dá para aguentar, né, Mariana? A gente vai ter que começar a levar tudo de casa como fazíamos antigamente, né? Mas até pressionar o pessoal a fazer mais barato. Mas vai voltar. Tenho certeza que vai. Vai sim. Valeu, Mariana. Obrigado, viu? Bom ano novo.